Então nós vamos dar continuidade, pessoal. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, tudo certo. Nós vamos continuar com o Evangelho de Mateus, né, na visão espírita, na versão do Haroldo Dutra Dias. Nós falávamos na semana passada, deixa eu ver aqui, falamos da vinda de Elias, né? A transfiguração também, né? Se vocês se recordarem, né? Jesus falando que Elias já tinha vindo e que os discípulos entenderam que era João Batista, né? Que ele estava falando que Elias já tinha vindo e não foi reconhecido, né? Então os discípulos entenderam que eles tinham falado a respeito de João Batista, que era a reencarnação de Elias, né? Então a gente teve uma comprovação, inclusive, da reencarnação na Bíblia, né? Que muitas pessoas falam que não está na Bíblia, tal, o pensamento espírita não está na Bíblia, mas a gente viu claramente aí a reencarnação na Bíblia, né? Então hoje nós vamos dar continuidade. Isso aqui. Semana passada, na verdade, a gente falou sobre o endemoniado epilético, né? Eu fiz confusão aqui. A gente falou sobre a obsessão. O que eu falei foi na outra, né? Na outra semana. Então, essa aqui foi o que a gente falou. Hoje, nós vamos começar sobre a segunda previsão do Calvário. Tá? Então, vamos lá. Isso está também em Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 32, e Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. E nós estamos aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 22. Reunindo-se na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Então vejam que, na primeira vez que Jesus falou sobre isso, né, porque isso aqui é a segunda previsão do Calvário. Na primeira previsão do Calvário, o que aconteceu? Né? Pedro falou, nós não vamos deixar que aconteça nada com o Senhor, né? Muda esse discurso aí, porque isso não pode acontecer. Pedro ficou com medo e até repreendeu Jesus. Olha só, né? A gente chamou atenção para isso. Pedro repreendeu Jesus, que aquilo que ele estava falando, ele não podia ficar falando assim, que ele ia ser morto, que ia ser pego e tal. Olha o que Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. Né? Pedindo para Pedro, que na verdade estava influenciado, né? Pedro estava influenciado negativamente. Um pouquinho antes, Jesus havia perguntado: quem diz o povo que é o filho do homem, né? Quem diz o povo que eu sou? O que eles estão falando a respeito de mim? Aí Pedro falou assim: olha, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou assim: olha, bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne que você revelou, mas foi o Pai que está nos céus. O fenômeno mediúnico, a inspiração superior. Então ele estava bem influenciado. Daqui a pouco, passados alguns minutos, Jesus fez a primeira previsão do Calvário, aí Pedro já baixou a vibração, deixou que o medo tomasse conta dele. Caiu a frequência dele, ele entrou na faixa da influência negativa, da obsessão. E aí, não, Senhor, nós não vamos deixar. Aí Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Porque você não conhece as coisas de Deus, só conhece as coisas da terra. Então fica claro que Jesus não estava falando de Pedro. Jesus não estava falando de Pedro, da personalidade de Pedro. Né? Não estava chamando Pedro de Satanás. Satanás vem do hebraico, adversário. Tá? Inimigo, adversário. Não é aquela figura mítica que a gente acostumou a pintar-nos na nossa cultura, né? É adversário. Então aquele que está se contrapondo à luz, aquele que está se contrapondo ao bem, à verdade, né? Então se transforma num adversário naquele momento para o trabalho de Jesus. Então Jesus se afasta de mim, né? Então Pedro foi uma figura importantíssima para a divulgação do Evangelho, né? Pedro, Tiago e João foram dos mais importantes, junto com Paulo de Tarso depois, né?
Mas então fica claro que eu não estava falando de Pedro, né? Mas estava falando da influência e da mediunidade, né? Porque ele até falou assim, olha, pois eu te digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre essa pedra eu construirei minha igreja. Não era a pedra, a personalidade de Pedro. Pedra angular, que a gente fala, a pedra angular é a mediunidade, que ainda é o sagrado no Espiritismo, como diz o Richard Simonetti, lá de Bauru, é a mediunidade. Aliás, de todas as religiões, a revelação, o conhecimento que vem do alto, e nós transformamos em livros, em comunicações elevadas, né? O grande problema do cristianismo houve quando nós acabamos nos preocupando mais com as questões práticas do que com as questões espirituais. A gente foi abolindo o contato com os espíritos, que era comum na época de Jesus. E nas igrejas que Paulo de Tarso fundava, haviam comunicações mediúnicas, haviam fenômenos, profetismo, curas. Né? As pessoas, quando estavam falando, né, expondo, eram inspiradas pelo alto. Isso fica muito claro, né? Paulo de Tarso até, ele fala da diversidade dos carismas. Os carismas, nas cartas de Paulo, são as mediunidades. Há um, o dom da cura, há outro, o dom da palavra, há outro, o dom da profecia, outro dom da... São os carismas, a diversidade dos carismas. Tem até um livro do Hermínio Miranda, estudioso da mediunidade, que tem esse título, A Diversidade dos Carismas, né? Então, reunindo-se na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, né? O matarão e no terceiro dia se levantará. E eles se entristeceram muito, os discípulos, né? Porque estar com Jesus devia ser algo maravilhoso, né? Devia ser algo assim, transcendente, né? Uma coisa que reflete muito isso é quando no lava-pés, né? Quando no lava-pés, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos e chega na vez de Pedro, e Pedro recua. Pedro não deixa. Fala, não, Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Pedro, na humildade dele, na sinceridade dele, não, Senhor, eu não vou deixar, não. Aí Jesus fala assim, Pedro, se você não deixar que eu faça isso, você não terá parte comigo. Porque você vai estar fora desse ensinamento. Está todo mundo ali, eu estou lavando os pés de todo mundo, demonstrando a humildade, porque eles estavam brigando entre eles. Quando Jesus falava assim, ó, eu vou morrer, vou me matar, tal, eles ficavam com receio, mas muitas vezes começavam a discutir quem que ia substituir Jesus. Então, quem que era o mais importante discípulo de Jesus? Aí eles ficavam discutindo, e Jesus então começou a lavar os pés, para demonstrar que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o servo de todos, né? E aí Pedro não quis que Jesus lavasse os pés dele. Aí quando ele falou, Pedro, se você não deixar, você não vai ter parte comigo, né? Aí Pedro falou assim, Senhor, então lava o corpo todo. Então lava o corpo todo, aproveita já. Você vê a sinceridade de Pedro, né? O carinho, o respeito que ele tinha com Jesus, né? Mas aí Jesus fala uma coisa muito significativa, ele fala assim, Pedro, não é preciso, porque vós já estáis limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Olha que coisa transcendente, porque imagina aqueles que fez um barulhinho diferente. Imagina aqueles que estavam o tempo todo com Jesus, ouvindo o verbo luminoso de Jesus. Nós sabemos que a palavra são forças eletromagnéticas em frequências específicas. Imagina Jesus na modulação do verbo, no amor que ele irradiava nas palavras, na emoção. Imagina como que ia trabalhando o perispírito dos discípulos dele, o campo vibratório, ia limpando,
o campo psíquico, né, dos discípulos, né? Então, vós já estáis limpos pela palavra, né? Mas aqui eles se entristeceram, né? Porque Jesus era o referencial naquele momento, né? Na vida deles, eles largaram tudo para seguir Jesus, né? E aí, vamos entrar num outro tópico, né? Jesus e Pedro pagam o tributo. Então, chegando a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os coletores das didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Né? Eram moedas, né, que tinham um valor bem pequeno, mas que era cobrado os tributos. Por quê? Porque os romanos sitiavam ali os judeus, né? E os romanos pegavam parte do que eles produziam, né? Parte do que eles tinham, os romanos absorviam através dos cobradores de impostos, que eram os próprios judeus que eram escolhidos para serem cobradores de impostos, né? Então, os coletores se aproximaram de Pedro e disseram: vosso mestre não paga as didracmas? E ele, sim. E ele disse, sim. Entrando na casa, Jesus se antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o imposto ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Então Jesus, eles entraram na casa da coletoria ali, e Jesus pergunta para Pedro, né? Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o imposto ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Quer dizer, os reis, os povos dominadores, de quem que eles cobram os impostos? De quem que eles mais absorvem as riquezas, né? É dos seus próprios filhos ou é dos alheios? Um país, ele explora mais o seu próprio povo ou explora muitas vezes outros povos, né? E aí, vamos ver o que Simão falou, né? Ao responder, dos alheios, Jesus disse: sendo assim, os filhos estão livres. Então, olha só, ele pergunta para Simão: de quem os reis cobram os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Simão fala: dos alheios. Por quê? Porque os judeus é que estavam sendo explorados pelos romanos, né? Os romanos estavam explorando, absorvendo as riquezas dos judeus. Eles eram os alheios ali, né? E o povo romano estava lá, vivendo às custas dos povos dominados. Qualquer regime de exploração, geralmente é assim, né? Qualquer regime de exploração, aqueles que exploram se beneficiam dos recursos alheios para alimentar os seus próprios filhos, para alimentar o seu próprio povo. Não é assim? O Brasil, por exemplo, quanto que ele foi explorado, quanto que ele foi absorvido nas suas riquezas para alimentar a Europa durante séculos, não foi? Muito da riqueza da Europa hoje procede do Brasil e de outros lugares. Já visto lá Minas Gerais, que tinha tanto ouro e pedras, né? E foi alimentada as coroas dos reis durante milênios, né? Na Europa e em outros lugares também, né? Então, sendo assim, os filhos estão livres. Os filhos desses povos. Eles não sofrem, os outros sofrem, né? Sabe que na obsessão é assim também. Na obsessão é um regime de exploração. Na verdade, a vampirização, o espírito vampiro, que a gente fala, quem que é ele? Né? O Alexandre, que é um mentor do André Luiz no livro Missionários da Luz, ele fala assim: olha, eu não sei quem criou o mito do vampiro lá, do Drácula, tá? Eu não sei quem criou essa história, mas não está de todo errado, ele diz para o André Luiz. Porque uma entidade que vampiriza é sempre uma entidade ociosa se valendo das energias de outrem. Não é? É sempre uma entidade ociosa se valendo das energias de outrem.
Então, os regimes de dependência, os regimes de exploração se baseiam nisso. Uma entidade que se acomoda baseando-se nas forças dos outros, né? Por isso que nós temos que sair de qualquer dependência, né? É lógico que nós sempre vamos estar, de certo modo, dependentes uns dos outros, porque ninguém vive só para si, né? Mas nós temos que sair daqueles relacionamentos, né, simbióticos, aquela coisa que faz mal. Nós temos que mudar o tipo de vínculo. Não necessariamente romper relacionamentos, mas mudar o tipo de vínculo, né? Sair da exploração. Tá? E a melhor forma da gente fazer isso espiritualmente é elevar o pensamento, nos conhecer melhor, nos fortalecer. Né? Isso é muito importante. Então, sendo assim, os filhos estão livres, né? Os filhos dos exploradores. Né? Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar. Isso aqui é coisa cinematográfica, viu, pessoal? Olha só o que Jesus fez. Ó. Pedro, vai ao mar, para que eles não fiquem escandalizados. Nós sabemos que é um regime de exploração. Mas para que eles não fiquem escandalizados, vai ao mar, lança um anzol e segura o primeiro peixe que subir. Segura o primeiro peixe que subir. Tá? Ao abrir-lhe a boca, encontrarás um estáter. Tomando, dá a eles por mim e por ti. O estáter era uma moeda, também uma moeda romana. Tá? Então, olha que coisa, né? Vai lá no mar, pega um peixe, abre a boca e lá estará uma moeda. E você pega a moeda e dá para os coletores, né? Para mim e para você. Aí, continuando, nós vamos entrar no outro tópico, né? Agora a gente até se pergunta, só abrindo um parênteses aqui, né? Como é que Jesus fazia isso, né? Como é que ele faz que apareça uma moeda na boca de um peixe, né? A gente tem visto pessoas fazerem fenômenos muito interessantes, né? São fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte. Os espíritos, se aproveitando do nosso ectoplasma, eles podem, por exemplo, pegar uma porção de ectoplasma que todos nós produzimos, mas algumas pessoas produzem numa qualidade específica, que eles podem pegar um pouco de ectoplasma e colocar nas mãos um espírito. Faz uma luva ectoplásmica, por exemplo. E eles podem pegar um objeto sólido e atravessar uma parede. Uma flor. Teve estudos, por exemplo, pesquisas, isso está relatado na história do Espiritismo, né? Vasos apareciam na reunião mediúnica. Né? Uma flor aparecia, ainda com o orvalho da noite, foi trazida e atravessava uma parede. Né? Então tem várias pesquisas que foram feitas. O Ernesto Bolzano, né, na Itália, fez pesquisas, William Crookes, Alexander Aksakov na Rússia, o Friedrich Zollner na Alemanha, que era um físico em Leipzig, na Alemanha. Então tem vários que pesquisaram esses fenômenos físicos, né? Então Jesus, tendo conhecimentos superiores, tendo uma condição fluídica superior, conseguia fazer fenômenos incríveis. Tá? E nós vamos ver, eu tenho certeza que nos próximos anos, nós veremos pessoas fazendo coisas impressionantes, assim, coisas realmente fora de série. Nós tivemos uma fase no Espiritismo que foi tida como uma fase do fenômeno, dos fenômenos físicos, né? Para chamar a atenção para o Espiritismo. Então ocorriam fenômenos e fenômenos físicos, por exemplo, as mesas girantes na França, o que despertou a atenção do próprio Allan Kardec para a codificação do Espiritismo, as mesas se levantavam. Nos bares, as mesas começavam a se levantar, batiam no chão, chegavam a levantar bem alto assim. E as pessoas tratavam aquilo como uma brincadeira. Elas não entendiam o fenômeno e tratavam como uma coisa assim corriqueira. Hoje em dia a gente não vê lá, na Itália o pessoal fala lá que cada esquina tem um indiano lá,
praticando levitação. Tem pessoas que eu conheço na Itália lá, talvez esteja até ouvindo, pessoas que vêm lá em Roma, cada esquina tem lá um indiano lá praticando levitação e coloca a canequinha para o pessoal jogar moeda lá, para tentar ganhar a vida lá na Itália. Mas a gente vê, tá levitando, ok, tudo bem. Né? Tem gente fazendo coisa para enganar também, né, pessoal? Tem umas coisas meio... Mas dá para perceber também quando é enganação, né? Mas a gente está vendo hoje coisas incríveis acontecendo, como se fossem coisas assim banais, corriqueiras, né? Então nós vamos ver muita coisa impressionante ainda, né? Mas a gente tem que ter olhos para ver também. Estão reencarnando espíritos de uma condição muito superior, moralmente, intelectualmente e organicamente, fluidicamente muito diferentes. Então nós veremos provavelmente fenômenos incríveis acontecendo. Porque pessoas com uma genética diferente, uma condição fluídica diferente, também proporcionarão efeitos diferentes. Tá? Então vamos entrar no próximo tópico. Pequenos e grandes no reino dos céus. Isso está também em Marcos e em Lucas. Né? Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: quem é então o maior no reino dos céus? Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: quem é então o maior no reino dos céus? Né? No reino dos céus, quem que será o maior? Quem que terá maiores condições? Né? Os discípulos, diante da informação de que Jesus seria morto, eles ficavam preocupados. Né? Eles ficavam preocupados. E tentando entender, então, essa relação com o plano espiritual, né? Com o reino dos céus. Né? Então, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles. E disse: Amém vos digo, se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, quem é maior no reino dos céus? Aí Jesus chamando uma criancinha. Legal, né? Hoje é dia das crianças, né? Deu certinho. Nosso tema aqui, né? E não foi programado não, viu? Acho que os espíritos que programaram, né? Então, chamou uma criancinha, colocou de pé no meio deles e disse: Amém vos digo, se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós não vamos, é lógico que nós passamos pela fase da infância, e a fase da infância é passageira, porque nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos estar na plenitude das nossas condições. Na infância material, nós ainda não estamos na plenitude das nossas condições. Por isso que é uma fase transitória. Nós vamos tomando posse dos nossos tesouros, do passado e do presente, do raciocínio. A gente vai tomando posse, né, da inteligência, das capacidades, das potencialidades que nós temos. Né? Por isso que nós temos duas grandes fases na reencarnação. A gente tem uma grande fase até os 7 anos. Né? Até os 7 anos a criança ainda está muito frágil. E está muito mais para lá do que para cá. Né? Muito mais para o espírito do que para a matéria. Tá? Então, até os 7 anos, os espíritos tomam um cuidado muito grande nesses primeiros 7 anos. Por questões físicas, por questões emocionais, né? Por várias espirituais também. Eles tomam muito cuidado com a criança até os 7 anos. Mas a gente sabe que o processo de reencarnação, na verdade, ele só vai se concluir até próximo ali da puberdade. Quando surge a questão sexual. O Alexandre, nos Missionários da Luz, fala isso. Né? A reencarnação, propriamente, ela vai se concluir ali por volta da puberdade. Aí depende de cada um, uns amadurecem mais cedo, outros mais tarde. Né?
Então, é um outro grande período, de 7 anos também, né? Dos 7 aos 12, 14, aí depende de cada pessoa. Hoje em dia as crianças estão amadurecendo sexualmente mais cedo, né? Até a estimulação é muito maior, né? Sexual e tal. E na verdade, ainda aí, a reencarnação propriamente não se concluiu, mesmo com a puberdade. Por quê? Porque a reencarnação ela vai se concluindo com o nosso ajustamento ao nosso corpo, o ajustamento à realidade da vida que nos cerca. Então, à medida que a gente vai tendo mais responsabilidades, à medida que a gente vai tendo mais relacionamentos, à medida que a gente vai se entrosando mais com a vida material, aí que nós vamos realmente nos enraizando na vida material. A reencarnação vai se concluindo. Tá? E aí nós vivemos esse período de maior plenitude das nossas potencialidades e vamos, né, até chegar a um pico que depois vai também decaindo. Né? Mas é muito importante o que ele está falando, porque olha só, por que Jesus então usou a imagem da criança? Porque a criança, ela está mais ligada ainda ao self, ao espírito que ela é. Nós somos um espírito imortal. Nós estamos em contato com a realidade espiritual. Aí a gente reencarna. A gente mergulha na matéria. Passa esses anos de esquecimento, esses anos de um certo torpor. Mas a criança está mais vinculada ao self, ao eu divino, ao eu espiritual, do que ao ego, do que à matéria, o contato com o mundo de fora. Então, a Joana de Ângeles diz que existe uma espécie de cisão entre o self e o ego. Né? Nós vamos perdendo o contato com o self, com a realidade espiritual, para nos enraizarmos na matéria, para vivermos a vida material. Vai havendo uma certa cisão. Tá? Só que essa cisão, ela faz com que nós realmente enraizemos na matéria, mas de certo modo esquecemos a realidade espiritual que somos. Aí o que acontece com a gente? A gente mergulha nas vaidades, na aparência, a gente mergulha nas preocupações obcecantes do dinheiro, do poder, não é? Do status, tanta coisa a gente absorve que são importantes, mas que passam a nos absorver, passam a ser predominantes na nossa vida. Aí a gente fica vazio, a gente corre, se desgasta, adoece, fica aflito e se sente vazio. Aí o que a gente tem que fazer? A gente precisa resgatar o contato com o self. A gente precisa lembrar quem somos. Nós precisamos lembrar quem somos. Lembrar que somos filhos de Deus, que somos espíritos imortais, que a grande realidade é espiritual, que o amor é necessário, que a compreensão é imprescindível, que a paciência é importante. Vocês percebem? Aí nós vamos desfazendo aquela cisão do eixo self e ego. E aí nós passamos a entrosar novamente as necessidades de fora com as necessidades de dentro. A realidade material com a realidade espiritual, que é o que todos nós estamos fazendo aqui. A gente está tentando se reconectar com a nossa verdadeira essência, o nosso eu divino, que nós esquecemos, ficou tão abafado por tanta coisa durante tanto tempo, que a gente esquece quem a gente é. E todos os nossos males são advindos do esquecimento de quem somos. Todos os medos, todas as aflições, todas as inquietações são advindas do esquecimento de quem somos. Porque quando a gente para pensar que nós somos filhos de Deus, nós temos a potencialidade divina dentro de nós. Somos imortais. Nós não vamos morrer, só o corpo vai morrer. Tá? Mas nós não morreremos. Nós não vamos nos consumir. Né? Somos indestrutíveis. Agora, para pensar quantos medos vão caindo por terra quando a gente vai lembrando dessa realidade. Só aqui nesse exercício rapidinho. Para pensar quantos medos vão ruindo
quando a gente lembra da nossa realidade profunda. Olha só, somos filhos de Deus, temos a potencialidade divina dentro de nós, nada vai nos destruir, nós não vamos morrer, somos eternos, temos a eternidade pela frente. As pessoas que a gente ama, não vamos perder. A nossa vida, não vamos perder. Os nossos recursos não são nossos. Né? Os nossos recursos, eu vou perder os meus recursos. Não, você não vai perder porque não é seu. Né? Isso fica bem claro, porque tudo que a gente recebe é empréstimo. Né? Tudo que a gente recebe aqui na Terra é empréstimo. A gente vai ter que devolver, até o corpo. A gente vai ter que devolver para a Terra, que vai transformar isso, vai virar pó e vai formar outros corpos. O que vai ficar com a gente, essencialmente? O que vai ficar com a gente? Vai ficar a conquista intelectual, conquista moral, sentimental, emocional. A nossa história de vida, ninguém vai tirar a nossa história. A nossa história é nossa e é única. Todos nós temos uma história única. Somos seres históricos. Já vivemos há milhares e milhares, milhões de anos, na verdade. Tá? Somos seres históricos, né? Então, nós temos que resgatar o contato com o self. Né? E a criança, ela está mais ligada ao self do que nós. Ela está mais ligada ao desejo dela do que nós. A criança está mais ligada ao que ela quer do que nós. Se eu perguntava, o que você quer? Mas o que eu quero? Sabe que eu não sei? Se perguntar para a criança o que ela quer, fala, eu quero aquele negócio ali. Leva a criança para o supermercado, por exemplo, você vai ver que a criança sabe direitinho o que ela quer, viu? Só que quando ela é pequenininha, depois a gente vai falando tanto não porque não tem dinheiro, não porque isso, não porque aquilo. A criança, bom, já que eu não posso, então é melhor não querer, né? Eu vou abrindo mão do meu querer. Porque eu sou tão interditado no meu querer, que é melhor eu não querer. Começa a cisão do self com o ego. Vocês entendem? Ali começa a cisão. Eu vou me desconectando do meu desejo. Eu vou me desconectando com a capacidade de escolher que todos temos, né? Devemos exercitar. E uma coisa muito interessante, eu vou me desconectando com o prazer. Porque a criança, ela vive intensamente o prazer. Ela se entrega à fantasia, ela se entrega à brincadeira, ela se entrega ao sorriso. Ela vive, imagina uma criança aí, a criança que vocês eram, sobrinhos, netos, imagina aí. A criança vive intensamente, sem preocupações, ela se entrega até de uma forma meio inconsequente, né? Mas ela vive intensamente as coisas. E o adulto vai se bloqueando, vai se encouraçando, vai se impedindo de fazer as coisas. A gente vai se impedindo até de sorrir. A gente vai esquecendo até como é sorrir, não é? Então, tantas coisas vão nos envolvendo que a gente vai esquecendo a criança interior. E olha o que Jesus falou, ele já havia falado, né? O reino de Deus está dentro de vós, não procureis alhures. Ele não está aqui, acolá, não. Ele não vem com aparências exteriores, não vem com ego. O reino de Deus está dentro de vós. Se não voltardes, é preciso resgatar o contato com a infância. E vos tornardes como as crianças. Não quer dizer que nós vamos nos tornar crianças. Seria inadequado até a gente abandonar as responsabilidades e voltar a ser criança, né? Mas nós podemos voltar, lembrar aquilo que nos caracterizava como criança, que gerava prazer, alegria, descontração, leveza, espontaneidade da criança, né? Se não vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De modo nenhum você vai entrar no reino dos céus que está em você, que está no self. Se nós ficamos vivendo só de ego, nós acabamos a vida doente, desequilibrado, vazio, frustrado, desanimado, deprimido, não é? Se a gente viver só do ego, o final é esse. Agora, se a gente começar a juntar o ego com o self, ajustar,
a realidade espiritual com a material, aí a gente termina a vida vitoriosos, realizados. A Joana de Anjos fala assim que se nós não cultivarmos objetivos transcendentes, de modo nenhum nós nos realizaremos no planeta. Mesmo aqui reencarnados, nós precisamos cultivar objetivos transcendentes. Ao lado das metas materiais que nós temos, e nós devemos tê-las também, ao lado dessas metas devemos ter metas espirituais. Devemos ter metas, objetivos metafísicos, fora do físico, fora da matéria. Senão a gente acaba a vida completamente vazio. Né? Então, está à disposição de nós aí, né? Portanto, aquele que se diminuir, como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. Né? E aqui um outro aspecto. Aquele que se diminuir como esta criancinha. Porque o ego, danadinho, nosso ego danadinho, né? Ele gera a ilusão de sermos maiores do que somos. Aí nós caímos na atitude orgulhosa. Né? O nosso ego gera a ilusão em nós de que somos maiores do que somos, na verdade. De que somos melhores do que os outros. São as ilusões do ego. Né? Então é preciso que a gente se diminua. Não significa desprezo de si mesmo. Inclusive, uma coisa que vale a pena a gente falar assim, humildade não é nós nos desvalorizarmos, não é nos subvalorizarmos, mas também nós não devemos supervalorizarmos a nós mesmos. Né? Nem supervalorização, nem subvalorização. A humildade está na exata percepção de que somos, do que somos e como estamos. Nem maior, nem menor. Não é? Quando Jesus falava assim, eu sou a porta que conduz ao Pai, eu sou o pão da vida e a luz do mundo, não é? Eu sou o leite que alimenta os fracos, eu e o Pai somos um, estamos ligados mentalmente, identificados, eu estou no Pai, o Pai está em mim, não é? Somos pessoas diferentes, somos entidades diferentes, mas estamos ligados mentalmente. Jesus não estava supervalorizando-se, ele estava falando exatamente o que ele é. Nós não temos condição de falar isso, né? Obviamente, né? Seria uma pretensão nossa aí, estaríamos supervalorizando. Mas também nós não devemos nos desprezar. Toda vez que a gente fala, eu sou um desastre, eu sou isso, eu sou aquilo, fica se autodepreciando, nós não devemos fazer isso também. Porque não é correto. Né? Não é a nossa realidade. Se nós temos a potencialidade divina, por que nos denominarmos por um defeito ou por uma doença? Eu sou depressivo, eu sou esquizofrênico, eu não sou isso. No máximo, eu estou passando por um momento que se caracteriza dessa forma, mas eu não sou isso. Eu sou muito mais do que isso. Eu não posso me autodenominar por uma doença. Vocês entendem a dificuldade? Como que a gente se autodenomina por doenças, por defeitos? Nós não somos isso. Né? Nós somos seres com uma potencialidade divina. Né? Precisamos lembrar dessa potencialidade. Mas utilizar da humildade. Né? Jesus fala que é a mais difícil de ser alcançada, a virtude mais difícil. Ele fala no livro A Boa Nova, do Humberto de Campos. A humildade é mais difícil. O Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, que é preferível pouca virtude com humildade do que muita com orgulho. Na lição que fala orgulho e humildade, né? É preferível pouca virtude com humildade do que muita virtude com orgulho. Né? Com menos projeções do ego, menos inchaço do ego. Né? Então nós temos que ir controlando esse ego, temos que equilibrar o ego, desenvolver o que há de divino em nós e ajustarmos o ego, para que ele não fique excessivamente dominador,
controlador, excessivamente preocupado com os aspectos exteriores, né? Nós podemos fazer isso. E quem receber em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. Né? Quem receber em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. Quer dizer, quem for capaz de tratar bem, seja uma criancinha de fato, seja uma criancinha espiritual, porque às vezes nós somos crianças espirituais, nós estamos ainda tentando nos desenvolver, né? Muitas vezes nós temos fragilidades muito grandes, né? Mas quem receber em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. Se nós formos capazes de identificar a presença de Deus dentro de cada pessoa, né? Identificarmos mais as qualidades do que os defeitos das pessoas, é a Jesus que nós estamos recebendo. Né? É importante a gente identificar Deus em todas as criaturas. Às vezes a gente fica brigando com alguém, mas é uma briga de egos. Né? A gente esquece que o Deus que está em mim deve aprender a conviver com o Deus que está no outro. Não é? Não é isso que fala o Namastê lá, o Deus que habita em mim, como é que é? O Deus que é em mim, saúde o Deus que é em você, não é isso? Namastê, né? O significado do Namastê. Então denota-se a consciência de que Deus está em tudo e em todos. Por que a gente fica também fixando a imagem dos outros? Não, a pessoa é daquele jeito. Não, a pessoa é um ser divino também. Por que eu estou me relacionando com a pessoa só pelos defeitos que ela tem? Eu posso me relacionar com as virtudes que ela também possui. E às vezes a gente se fixa nos defeitos e esquece as virtudes. Valoriza os defeitos e deixa as virtudes. Não é? Então, criarmos vínculos em que a gente valoriza mais o que há de divino nas pessoas é um desafio para nós. Né? Enxergarmos a criança. Eu, quando eu vejo alguém assim, engraçado, né? Talvez pela prática de consultório, não sei, né? Da questão psicológica, eu vejo uma pessoa, eu fico imaginando ela criança. Eu fico imaginando a pessoa criança. Porque a gente está sempre acostumado assim, a conversar com as pessoas, remontando as fases infantis, né? Como era. Então eu fico imaginando como que a pessoa ela se construiu até chegar a como ela está hoje. Eu fico tentando imaginar como é que pelo que ela tenha passado durante as fases da vida dela. E às vezes a gente vê alguém com muita dificuldade e a gente não sabe quantos problemas a pessoa teve, quantas dores ela passou no processo educativo. Quantos sofrimentos. E às vezes a gente fica criticando a pessoa de agora e não para analisar quantas dores existiram desde a infância. Né? Então é legal a gente imaginar isso. Né? Isso vai abrindo possibilidades diferentes de compreensão para a gente. Né? E aí nós acabamos por hoje, né, pessoal? Sei que vocês estão cansados aí também, esse calorzinho. Né? Nós vamos então dar uma paradinha aqui. Na semana que vem a gente retoma, né? Nós vamos então convidar a todos para fecharmos os nossos olhos. Voltarmos então para dentro de nós. Procurando silenciar os nossos pensamentos. Respirando profundamente, com calma, cultivando a serenidade, acalmando as nossas emoções. Vamos respirando, vamos relaxando. Vamos entrando em contato com a nossa realidade profunda, verdadeira, abstraindo durante alguns instantes
do mundo de fora, que nos absorve constantemente, e ligando-nos ao mundo de dentro, que abre possibilidades infinitas para nós, ainda não dimensionadas por nós. Todo um universo de possibilidades. E vamos então soltando bem o corpo, mentalizando uma região bem tranquila, uma região agradável, uma região de infinita beleza, de encantamento, uma região de sonho, em que nós possamos transportar a nossa visão para este ambiente, percebendo as cores, as texturas, as luzes. Na sua mente é você que cria, na tela mental do seu pensamento é você que produz as imagens. Transporte para este ambiente também que você se encontra o seu tato. Transporte o seu tato e sinta na sua pele o toque do vento, os raios do sol, o ar em seus pulmões, o ar fresco da manhã. Sinta as águas de um pequeno riacho que está pertinho de você, a temperatura da água, a textura, toque as árvores, as folhas, as flores. Você pode sentir. Transporte também para este ambiente a sua audição. Você pode ouvir os sons da natureza. Ouça o canto dos pássaros, o balançar das copas das árvores, o silêncio da natureza. Sinta-se transportar para este ambiente. Transporte também o seu olfato. E sinta o perfume de flores que você mais gosta. Respire a longos haustos. Sinta o cheiro de terra molhada, o cheiro de mato. Sinta o perfume das flores, em vagas no ar. Um perfume indescritível. E sinta essas ondas de bem-estar percorrendo o seu corpo. Ondas de paz. Sinta-se bem leve, como que flutuando. E à medida que você respira e sente o perfume, você vai absorvendo os fluidos vitais da natureza. Os fluidos da alegria, os fluidos da paz, os fluidos da saúde, da fé, da harmonia. Sinta-se bem leve, como que flutuando de tão leve. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo momento que estamos vivendo, pela oportunidade que Tu nos dás
de viver a harmonia, de viver a paz dentro de nós. Como crianças que somos, podemos relembrar, Senhor, dos momentos felizes, junto à natureza, lembrando que Deus está em toda parte, Senhor, em tudo que existe, no ar que respiramos, na leveza de uma pétala, no verde, em toda parte, nas águas de um riacho e até na pedra em que sentamos. Que possamos, Senhor, reviver neste momento a alegria da criança, a espontaneidade, o sorriso, o prazer da liberdade. Ajuda-nos, Senhor, a relembrarmos a nossa essência e a nunca nos desconectarmos de quem realmente somos. Nós te agradecemos pelas lições que Tu nos dás todos os dias e que possamos aprender com os nossos irmãos e lembrar que eles também são crianças, que eles também necessitam, que eles também têm a presença divina dentro de si. Que a Tua luz, Senhor, ilumine a todos nós, envolvendo-nos com a radiância do Teu coração, fazendo brotar em nós o amor e a paz. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Ok, pessoal. Então nós terminamos o nosso estudo de hoje. Eu já vou me despedindo de todos, né? Nós vamos começar o atendimento individual ali em cima. E as pessoas que precisarem podem já ir tomar o passe. E nós já começamos a atender lá, também depois todos serão convidados para tomar o passe, tá? Pessoal que está online também, um grande abraço, obrigado pela presença, pelo carinho de sempre, tá? Tenham um excelente domingo, muita paz a todos.